Olá, o programa Encontro Social desta semana, nós estamos recebendo aqui nossos amigos da JCI Sarandi, ou Câmara Júnior de Sarandi. Nós recebemos aqui o Paulo Roberto Machado, que será o futuro presidente da JCI de Sarandi, e o Alexandre Concato, que é um assessor lá do grupo da Câmara Júnior, que também participa do programa de rádio, né, da JCI. Como vão vocês? Tudo bem, Jorge? Satisfação estar aqui contigo aí mais uma vez, né? A última vez foi em 2018, né? E também uma satisfação trazer um pouco da história e da atualidade da Câmara Júnior de Sarandi, junto com o Alexandre, passado presidente, em qual vamos trocar aí uma ideia, né? Isso, Alexandre. Tudo bom, Jorge? Uma satisfação voltar para esse programa que aborda tantos assuntos importantes na comunidade. Para mim é uma honra. A Câmara Júnior de Sarandi foi fundada quando, Alexandre? Você, vamos dizer assim, vamos falar sobre o início da Câmara Júnior, contando para vocês aí o que é a Câmara Júnior, como foi fundada, o que faz a Câmara Júnior, porque muitas vezes as pessoas ouvem falar Câmara Júnior ou JCI e não sabem bem o que é. Mas em 1970, vamos ver se tu sabe, Alexandre? 1974, foi reunido um grupo de amigos que, inconformados com muitas situações, inclusive com a falta de capacitação e falta de oportunidades, se reuniram para fundar a Câmara Júnior, que na época foi chamada de Cajuáguas, que cada Câmara Júnior valorizava as suas qualidades na sua cidade. E Sarandi, como tem a fonte de água mineral, valorizou água. Então, Cajuáguas. Muito importante frisar essa parte ali da história. Então, como naquela época o pessoal estava querendo mudança e capacitação, foi criado esse grupo para se reunir, discutir sobre ideias, treinamentos, inclusive muitas intervenções na área social, que até eu posso citar algumas delas. Por exemplo, em Sarandi não tinha caminhão de bombeiros. Então a JCI Sarandi fez uma campanha junto com outras entidades para fazer arrecadação e conseguir esse caminhão de bombeiros. Sabemos que hoje temos um corpo de bombeiros em Sarandi, mas tudo se iniciou com uma campanha da JCI. E muitas outras atividades também. Mas para dizer, Alexandre, que contando um pouquinho da história, porque eu fui um dos responsáveis daquela época, Paulo, que nós fundamos a Câmara no dia 22 de junho de 1974. E naquela época quem trouxe a ideia foi o nosso amigo, o Corona, ele participava já em Carazinho, né? E aí ele levou essa ideia para nós fundarmos a JCI agora, né? Câmara Júnior. Bem como o Alexandre disse, que nós resolvemos homenagear a nossa cidade, que é Sarandi, a cidade das águas minerais, e aí fundamos a Cajuáguas, porque tinha muitas pessoas ali, muitas cidades em volta que ainda tem a água mineral, que exploram a água mineral, né? Exato. E depois, com o tempo, a gente foi evoluindo, e aí, contando um pouquinho da história para vocês, e contando um pouquinho da história para o Paulo e para o Alexandre, porque o pai do Alexandre, o Fernando, foi meu afilhado na JCI, levei tanto ele quanto o Leandro, né? Meu tio. O teu tio. E depois veio a sucessão, né? Mas teve uma coisa muito importante que foi fundado também, Alexandre, e que hoje gostaria que você comentasse um pouquinho, foi sobre o programa de rádio, né? Que nós fundamos o programa de rádio naquela época, e aí eu fui o iniciante, e depois foi passando para um, para outro, aí o pai do Alexandre, quando eu vim para Passo Fundo, ele assumiu totalmente o programa lá da JCI, e agora o Alexandre está assumindo também, né, Alexandre? É isso aí. Antes de falar sobre o programa de rádio, eu só quero comentar que o Jorge, ele foi presidente da JCI Sarandi, não uma, mas duas vezes. E isso é um fato praticamente inédito, porque a presidência da JCI é só para um ano.
Mas naquela época foi conseguido esse efeito, então quero só deixar registrado. Em relação ao programa de rádio, é muito interessante a abordagem que a JCI trata o programa de rádio, não só com trazer diversos assuntos à comunidade, mas também a capacitação dos membros. Porque nesse ponto, o Luiz Fernando Giovannini, ele me convidou para participar de um programa de rádio. E eu falei, mas eu tenho vergonha, eu sou tímido. Não, mas vai lá, só para ver como funciona um programa de rádio. No máximo, tu vai dizer um bom dia. E eu, criei confiança, cheguei lá, o Luiz Fernando, estamos aqui com o filho do Fernando, aqui o Alexandre Concato, que vai nos contar. E já pediu para contar como é que foi minha trajetória na JCI e já saí falando na rádio. Então ali foi meio que de surpresa, mas acabou despertando o interesse em participar do programa. É uma das capacitações que a JCI trouxe. Inclusive, quero citar, que é um dos programas com maior longevidade na rádio na região, com 48 anos no ar. Então isso é graças ao trabalho que foi iniciado lá no tempo do Jorge. Isso é muito importante. Mas, Alexandre, também assim, Paulo, não é, quem funda é uma coisa, mas tem a continuidade das pessoas que estão preparadas, que são preparadas para isso. A Câmara Júnior faz isso, né, Paulo? Depois nós vamos comentar sobre isso. Dá sequência, né? Dá uma sequência para que a pessoa planeje. Isso dá um treinamento para que ele até planeje a sua vida, porque faz um planejamento. E a Câmara Júnior faz esse planejamento, né? A pessoa sabe o que vai fazer e sabe o que vai dizer também. Porque não adianta também chegar lá e ficar na frente do microfone, né? E dizer, e agora e não sai. Mas, então, a Câmara Júnior dá esse treinamento para a pessoa. Então, quem vai participar, participa e ele tem esse autotreinamento que a Câmara Júnior dá. E o legal é que o treinamento ele começa muito antes de chegar na rádio. Porque nos bastidores, na JCI, até o Paulo vai comentar sobre os treinamentos da Câmara Júnior, nós vamos treinando lá. E quando chega na rádio, a gente não chega assim do nada falando no microfone. A gente já teve aquele treinamento, por mais que não seja explícito, tu tá treinando para ir na rádio. Não, a gente tá treinando, como tu falou, para a nossa vida. E acaba que na rádio a gente faz aquele ajuste fino, a gente vai aprendendo mais a lidar com certas situações, que a gente acaba só ganhando, né? Mas viu, Alexandre, você diz planejamento, mas às vezes também saía até sem planejamento. Sabe? É ali que a gente aprende mais. Às vezes tinha que sair do improviso. Coisa, né? Eu lembro que uma vez nós estávamos gravando o programa, a gente deixou, eu ia viajar e deixamos o programa gravado, no 7 de setembro. E aí eu gravei o programa na quinta-feira, então, e estava programado o desfile de 7 de setembro. E aí eu disse, depois daquele desfile sensacional aqui na Avenida 7 de setembro, né? Aquela que Sim. Corta. Aquele desfile sensacional, o público aplaudindo e tudo e tal. Eu chego na segunda-feira no banco, o pessoal, Jorge, onde é que você viu o desfile? Como é que você viu? Onde que estava o desfile? Porque aí eu tinha falecido o doutor Zambuja. Sim, Mário Zambuja, né, que era vice-prefeito, e ele faleceu, e aí foi cancelado toda a programação. Tá sujeito, né, programa gravado. Né? A rádio até poderia ter cortado aquela parte, mas ia saber, né? Mas é que eu gravei todo o programa em cima disso, né? Sim, não, então não tinha. Então não tinha como gravar. Ou então, simplesmente colocar música e tal, Sim. né? Mas, então aí a gente vê também, Alexandre, a repercussão que tinha o programa na Câmara Júnior. Com certeza, e o programa da JCI, ele é montado em cima de uma pauta. Então a gente tem um roteiro. E teve um dia que eu precisei apresentar o programa e eu saí na corrida e esqueci as campanhas que a JCI faz. Por exemplo, a gente fez a campanha para adquirir o caminhão de bombeiros, a gente fez para modificação de um trevo, a gente fez também para duplicação de uma BR. Também estamos fazendo agora para o recuo das faixas de segurança na cidade, que está para sair esse projeto, tomara que seja executado. Mas eu esqueci essas campanhas. Cheguei na rádio e falei pro pessoal, esqueci as campanhas. E agora? Ele falou, agora é que tu vai aprender.
Hoje tu vai fazer elas de improviso e tu vai ver que vai sair melhor do que quando tu trazia os papéis. E não é que foi mesmo? Isso que é o bacana. A gente vai treinando com a colinha e quando vê a gente já está falando sem esse auxílio. Hoje, por exemplo, há 8 anos atrás eu estive aqui para falar sobre JCI e nós trouxemos jornal, trouxemos folhas, livros. Hoje estamos só com a experiência, naturalmente, né, Paulo? Só com a experiência. Exatamente. Mas, Alexandre, nós estamos falando muito sobre o programa, mas Sim. eu gostaria de comentar contigo e também com os nossos telespectadores algumas campanhas que a Câmara Júnior fez logo no início, né, da JCI lá em Sarandi, e foram nós, na época que começamos a Câmara Júnior de Sarandi, o nosso telefone lá era aquele de manivela. Sim, que nem o telefone automático. Ligava para o centro lá, me consegue uma ligação para Porto Alegre e tal. É verdade. E aí surgiu a ideia de nós fazermos uma campanha para que fosse para Sarandi os telefones automáticos. E eu lembro, Alexandre, que nós passamos de casa em casa com aquele... A manivela foi superada. E conseguimos. Outra campanha não, mas uma moção que eu digo para você assim, eu tenho orgulho de dizer que foi uma moção minha, que foi criada a bandeira do município. Né? Sarandi tinha essa necessidade mesmo. Na época, Sarandi não tinha bandeira, e aí nós criamos a bandeira. Então, o projeto todo da Câmara Júnior, né? Associação Comercial também. Associação Comercial 83, né? Associação Comercial em 83 também. Hoje conhecida como a CISAR. A Zapan também, que é proteção ao meio ambiente, saiu da JCI, a ideia. Isso é muito importante, que a JCI, além de ser uma entidade, ela acabou sendo mãe protagonista, do início de outras entidades também. Isso é muito importante frisar. A Câmara Júnior tem muitas histórias e, Paulo, se nós ficássemos aqui contando as histórias, nós iríamos gravar um programa aqui de 2 horas. Mas vamos a um pequeno intervalo, a gente volta em seguida. Não saia daí, nós voltamos daqui a pouquinho falando sobre JCI. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Estamos de volta com o programa Encontro Social desta semana e estamos recebendo aqui a visita do Paulo Roberto Machado e também do Alexandre Concato, que são os diretores e futuro presidente da JCI de Sarandi. Por que eles estão aqui? Porque agora no mês de junho comemoramos, eu vou dizer assim, porque eu sempre me considerei, Paulo, sempre mesmo da Câmara Júnior de Sarandi. Muitos lugares assim que eu participei, muitos eventos que eu participo, e que geralmente, hoje eu estou sem o distintivo da JCI, mas geralmente eu estou com o distintivo da JCI, de senador da JCI, porque sou senador da JCI Sarandi com muito orgulho. E isso sempre digo assim, eu sou membro da Câmara Júnior de Sarandi. Tá? Aqui em Passo Fundo eu sei que tem a organização, outros lugares, como também uma vez estive em Soledade, em outros, até em Santa Catarina. Eu lembro uma vez, viu, Paulo, antes de chamar você para nós conversar,
que eu estava em Joinville. Nós íamos visitar uma amiga nossa. E eu estava com o meu carro tinha atrás o distintivo da Câmara Júnior. E eu parei assim para ver onde é que eu estava e tal. Parou um carro atrás de mim e daí diz ele assim, ô companheiro, tá perdido aí? Estou procurando a rua tal. Isso é muito legal. Pois é, não, mas vamos lá que eu te levo lá, eu sei onde é que é. Eu sou companheiro da Câmara Júnior, daqui de Joinville. Aí o cara me levou lá, meu companheiro. Então veja a importância de nós participarmos de uma... Essa relação é fantástica. De uma entidade como essa. Paulo, você, hoje, qual é o teu cargo ainda na Câmara Júnior de Sarandi, Paulo? Hoje eu estou no Conselho Diretor, né? Estou auxiliando nos trabalhos, né? E estou presidente em 2024. Então é uma estruturação nova que a JCI traz pela questão da sucessão, auxiliar no planejamento, as organizações locais se fortalecem a cada ano, então é necessário que o sucessor esteja acompanhando. Esse ano de presidência ou de direção, hoje a gente tem muito forte o planejamento dos projetos, a organização. Então a ideia da sucessão, porque na verdade a JCI, além de ser uma irmandade, trouxe muito bem, a nível nacional nós nos reconhecemos, né? Como às vezes não se conhece, nunca se viu na vida. Viu o broche, viu o distintivo, já chega, pô, tu é da JCI, a gente tem a oportunidade, então, de fazer um contato. Então, além dessa fraternidade, é uma escola de projetos, de liderança, de empreendedorismo, onde nós aprendemos muito. Então, estando diretor, estando membro, aspirante ou na presidência, todos trabalham de igual forma, porque todos entendem que esse trabalho formativo, além de ser para nós mesmos como ser humano, né, ele é um trabalho formativo para toda a comunidade, nosso envolvimento. Porque nós entendemos que as maiores mudanças a gente faz, sim, com as campanhas, com os trabalhos, mas a maior mudança ela acontece internamente, né? Ser membro da JCI é aceitar o desafio de ser melhor a cada dia, né? Seja na comunicação, na oratória, no engajamento, sendo protagonista de projetos. Então é um aprendizado. Então, Jorge, tu é o maior exemplo também, disso. Né, Paulo? Na vida pessoal também. Exatamente, no nosso dia a dia, o planejamento financeiro. O planejamento financeiro é fantástico, porque você trabalha com um recurso que ele não é seu, ele é um recurso da organização que indiretamente é da comunidade, porque a comunidade está sempre trabalhando ali contigo, né? Então, na vida pessoal, a questão de pontualidade, planejamento, o nosso dia a dia. Então, de fato, nos tornamos primeiro, eu e o Alexandre vinha comentando o carro, né? Líderes em nós mesmos. Para depois você assumir responsabilidades que são gigantes, né? Você liderar outras pessoas. Porque liderar outras pessoas é falar sobre felicidade e sobre progresso, né? É você ser um agente da transformação com toda a humildade do mundo e poder tocar esses projetos para frente. E o mais legal, Jorge, é o sentimento de orgulho, que eu acho que tu tens muito. Tu foi aí presidente 2 vezes, esteve no protagonismo, a gente queria te agradecer por esse protagonismo inicial. Outros projetos também dentro do processo histórico, né? A Associação Comercial e Industrial de Sarandi, ela surgiu de dentro da JCI, foi uma iniciativa fantástica. Hoje a CISAR também é uma potência, ela movimenta muita comunidade de forma positiva e transformadora, somos parceiros inclusive em atividades e projetos. Então é muito gigante o que se traz ali. E o desafio, né, Alexandre, da plenária, do debate, da oratória nas escolas. Estamos iniciando um projeto novo, 2º ano, Jorge, Escola de Líderes. É um projeto de formação de jovens. A gente oferece a formação gratuita a um baixo custo para a comunidade, para quem quiser participar, em especial para o público de 18 a 40 anos das organizações, que é justamente para trazer esse pessoal à tona no protagonismo cidadão, né? Então, tudo isso, né, Paulo, a gente vê que o trabalho que faz a Câmara Júnior, porque existe, não vamos assim criticar outras entidades que fazem, claro que fazem um trabalho muito bom também, mas a JCI ela faz um trabalho, como você diz, mais para o jovem, mais voltado para a pessoa quando ela está iniciando a sua vida.
Isso é muito importante. Crescimento pessoal. No crescimento Exatamente, pessoal, crescimento pessoal. Em Sarandi tem uma situação muito bacana, né? Nós trabalhamos com as outras entidades de forma complementar. Só citando um projeto que já tem aí mais de 3 anos, né? O Alexandre acho que foi um dos pioneiros também aí, Natal Sem Fome. Né? Natal Sem Fome, a gente faz um trabalho coletivo de todas as entidades, né? Rotary, Lion, Secretaria de Ciência Social, JCI, a gente se engaja em poucos dias para arrecadar aí toneladas de alimentos e conseguir dar um Natal Sem Fome muito feliz para as famílias que têm algumas limitações aí financeiras. Então é um projeto complementar com as outras entidades. E as outras entidades nos reconhecem também como a entidade que prospecta a formação humana. Trabalhos em conjunto com as escolas, né, que é um projeto nacional do oratório nas escolas. É fantástico, Jorge, e a gente vai te convidar nas próximas vezes aí para estar lá, ver aquela gurizadinha, 14, 15, 16 anos, com discursos brilhantes. Ou, às vezes, com a dificuldade da timidez, do gaguejar, mas ela está lá na frente corajosa. Mas assim, ó, porque Paulo, ela quer em relação, isso é fantástico. Em relação à parte do concurso de oratória, o que me deu o sentimento de missão cumprida foi que nós fizemos o final do concurso de oratória e na semana seguinte teve uma seleção de emprego muito grande e muito disputada, onde os 5 finalistas tinha 2 que era finalista do oratório nas escolas. Então significa que ele conseguiu sair melhor nessa entrevista de emprego graças ao treinamento que ele teve com oratória nas escolas. Isso nos enche de orgulho. Isso é muito importante. Mas aí que eu digo, né, Paulo, que o que faz a Câmara Júnior para o desenvolvimento da pessoa, faz com que a pessoa cresça, tenha essa oportunidade de ela se desenvolver, de fazer até um planejamento de vida, ou dela simplesmente crescer porque ela teve um treinamento, tem um treinamento específico para isso. Exatamente. Esse ano está, né, liderando então todo o grupo e de forma fantástica, né, tá a Daniele França, né? Ela, por motivos profissionais, ela não pôde estar aqui hoje, né? Convidou eu e o Alexandre para estar em representação. Nossa presidente atual aí, né? Sucedendo a Veridiane Fassini. E eu, então, aí como sucessor para 2024, Jorge, que você está sendo convidado oficialmente aqui, né? Nas telinhas. Muito obrigado. Para que esteja lá na comemoração dos 50 anos, né? Se Deus quiser, né? Com certeza, tem que estar lá, né? Nosso desafio 2024, então, é os 50 anos e tocar todos os projetos, as campanhas, o programa de rádio e também se desafiar em inovações aí para o ano que vem. Já estamos discutindo, aí vai um spoiler, né? A gente vai trazer novidades na sequência aí para os 50 anos. Já estamos na organização da comissão de 50 anos. Entendemos que precisamos iniciar agora mês de junho, um ano antes, porque é uma data de extrema importância que a gente tem que começar com muita antecedência, com muito carinho e muito cuidado, né? É uma data muito importante, porque são poucas as entidades que duram tanto tempo como tem... Né? Claro que tem outras entidades internacionais também, mas numa cidade, por exemplo, tem comunidades aí que a gente sabe que teve a Câmara Júnior, que foi muito forte e tal, e simplesmente depois desapareceu, né? Então... o importante é ter uma continuidade, você planejar isso e chegar aos 50 anos sem interrupção. Então, é isso que é muito importante. Mas, Paulo, eu queria te dizer o seguinte, quando você falou da Daniela França, né? Que ela é a presidente, quando nós fundamos a Câmara Júnior, era a Associação dos Homens Livres, que através da livre iniciativa, né, tem o Crédito Júnior, que faz parte, então, era através de homens livres, não era também com mulheres. Aí depois nós tivemos que mudar o Crédito Júnior, né, porque a mulher também participa e tem dado uma participação muito grande, muito efetiva à entidade. Exatamente. Eu acho interessante, por vezes me pego observando, né, a galeria dos presidentes e dos senadores, né? E como é legal ver que, principalmente a partir dos anos 80, a gente teve um incremento maior da participação feminina dentro
do processo de formação da JCI. Porque é um espaço para todos fazerem as suas transformações, né? E tanto homem quanto mulher, cada um tem as suas potencialidades e nós hoje nos complementamos, né? E a gente gosta de dizer muito em plenárias, né? Eu até agora não consegui participar das últimas, né? Por questões profissionais, mas como é legal essa complementariedade, essa força de trabalho em conjunto. E sim, há discussões, mas há conflito de ideias, não de pessoas, porque é necessário o debate, né? Isso. Porque se todo mundo pensasse igual, né, Jorge? Não seria não teria bacana. não teria haveria transformação. É. E o debate, ele prepara também para a vida. Tanto é que agora temos o encontro regional agora em Venâncio Aires, né? E, de certa forma, ele já é um momento fantástico de união, que ele já prepara para o encontro nacional, que vai ser em Tapejara esse ano também. Que é legal também, Jorge, poder participar junto com os senadores lá. Então, é um momento que nós, internamente, como membros, além de prospectar a formação nas escolas, a gente vai para a oratória interna, né? E é um desafio muito grande, inclusive para nós. E os debates também, a gente via conversando aí o Alexandre que a denominação antiga era pinga-fogo. Hoje, o debate também, debates calorosos, produtivos, de muita sabedoria, porque os temas são liberados antes. O debate o ano passado acompanhei Biaçá no Encontro Regional. Você vibra na torcida, é fantástico, porque o nível de conhecimento é muito grande, né? Tudo isso faz parte de uma escola de treinamento, né? Mas, Paulo, eu quero agradecer a você e ao Alexandre que se deslocaram até da nossa cidade. Eu digo sempre, eu sou passo-fundense, nasci em Passo Fundo, mas eu sou sarandiense de coração, então eu sempre digo a nossa cidade. Então eu quero agradecer vocês terem vindo para participar do nosso programa aqui na TV Passo Fundo, no Encontro Social.